primeira live de 2018. Hoje é dia 9 de janeiro, dessa terça-feira, um tempinho chuvoso, sei que tá chovendo em muitos lugares. Quero aproveitar para desejar um 2018 abençoado para todo mundo. Quero também dizer que dá para você, se quiser, chamar as amigas para assistir a live. Hoje nós vamos fazer um marcador de livro, né? Esse ano eu fiz uma proposta diferente no grupo, e se você está aqui e não faz parte do nosso grupo, te convido a vir participar, o grupo Costurices no Cantinho da Araci, porque lá tem muitas outras coisas e tudo você fica sabendo em primeira mão lá. E fiz uma proposta da gente ter temas em cada mês nas nossas lives, né? E nós estamos começando esse mês de janeiro e o nosso tema de janeiro é volta às aulas. Vamos fazer hoje o marcador de livros. Eu vou falar a lista de material, é muito pouco material que vai nesse marcador. Essa é uma peça muito simples de fazer. Então, olha, nós vamos fazer esse marcador aqui, ó. Olha que fofo. Um marcador que você tem espaço para pôr canetas, né? Eu fiz esse daqui com espaço para pôr 3 canetas, tá? Essa é a minha agenda que eu tô usando esse ano, né? Eu uso sempre uma agenda para as minhas anotações, as minhas devocionais diárias, né? Esse daqui é o outro marcador que eu fiz. E se você olhar um e o outro, deixa eu pôr perto, você vai ver que um é mais estreitinho do que o outro. Eu vou passar a medida dos dois e vou dizer a diferença entre os dois, tá bom? Esses dois que eu fiz, os dois cabem 3 canetas. Então eu vou passar as medidas para vocês e vocês vão ver que dá certinho, tá bom? Vamos ver então o que nós vamos precisar de material? Para ambos os marcadores, nós vamos precisar de 2 retângulos de tecido. O mais estreito, ele tem 18 de altura por 7,5 centímetros. Na mesma medida, eu vou precisar a estrutura. Eu tô usando aqui um retalho de nylon dublado. Você pode usar espuma acoplada, nylon dublado, feltro, manta R1, R2, a manta G100 da nossa parceira Primar. Você vai precisar também de 2 retângulos de 13 por 7,5 para fazer o bolsinho. Você vai precisar ainda de elástico. Esse aqui tem 1 centímetro de largura, tá? Eu acho que o ideal é fazer com esse ou com um elástico um pouco mais largo, até uns 2 centímetros. E quanto que você vai precisar de elástico? Então aqui, olha, presta bem atenção nessa dica que eu vou dar. Para calcular o elástico, você vai calcular a altura do livro, tá? Essa parte do livro aqui, ó, é a lombada do livro, né? Então a lombada, ela dá a largura do livro. O livro pode ser mais largo ou mais estreito, dependendo do número de páginas. Esse livro aqui é um livro que tem 300 páginas. E eu fiz esse marcador mais largo, que tá aqui na minha Bíblia, eu fiz medindo nesse livro. E vocês podem ver que eles têm diferença, ó. Mas eu fiz a medida por esse aqui. Ele tem 27 aqui de altura. E aqui na lombada ele tem 2 centímetros, né? Aqui onde tem as folhas, tá? Então você vai precisar que o elástico tenha uma vez a altura, mais a medida daqui de cima e a daqui de baixo. Então a altura mais 2 vezes a lombada. Agora, nem sempre eu vou fazer marcador de livro sob medida, tá? Então como que você vai fazer?
você vai ter, você vai fazer um marcador. Você pode fazer marcador para livros pequenos, livros médios e livros grandes. Então, você tira a medida de alguns livros ou caderno, enfim, o que você vai usar, tira uma medida e você vai ter uma medida padrão. Então, essa medida, ela é aproximada. Eu tô falando que essa mesma medida eu tô usando aqui na minha Bíblia. Agora, vamos supor que fosse um livro mais baixo, mas bem mais grosso. Também ia dar esse mesmo marcador, tá bom? Então, o elástico, ele vai variar um pouco pelo livro. Se for um livro pequeno, a gente tem que cortar um elástico menor. Então, por isso, é legal a gente ter uma medida de marcador de livro com elástico em tamanho maior ou menor, tá? Então, é isso que nós vamos precisar para o marcador de livros que nós vamos fazer. Além disso, a etiqueta do nosso cantinho, né, do nosso ateliê, tá? A minha tá aqui, eu vou usar. Se você for fazer o mais largo, e já já você vai ver a diferença, a medida de elástico, a medida de altura dos retângulos é a mesma, só que de largura ele tem 9,5 centímetros. Esse daqui tem 7,5 e esse aqui tem 9,5. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra diferença. Eu falei que você pode ter dois retângulos de 13 por 7,5, certo? Você pode ter, ao invés de dois retângulos, um retângulo de 26 pela largura. No caso aqui, então, esse eu vou usar esse retângulo, ele tá com 26 por 9,5, que é o que eu vou usar o mais largo. Vamos começar a costurar, gente? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é unir. Esse tecido é um tricoline liso, ele não tem avesso nem direito. Se ele tivesse, eu ia pôr direito com direito, então tô pondo direito aqui do meu pois, tá? E eu vou passar uma costura aqui em cima, para fechar a parte de cima do meu bolso. Passei a costura aqui, tá? Uni os dois retângulos. E agora eu vou passar outra costura aqui para rebater essa costura e fazer um acabamento na parte de cima do meu bolso. Rebati a costura aqui, tá dando para ver? Tá? Ó, rebati a costura, não dei retrocesso nem nada, não precisa, porque isso daqui, esse bolso vai ser costurado na minha peça, posso cortar todos os excessos de linha, tá? Esse aqui, ó, que é o mais largo, que mede 9,5, ele já é um retângulo comprido, um retângulo de 25 centímetros, 25 por 9,5. Então, eu não tenho que unir os dois retângulos, mas eu vou rebater a costura aqui em cima também do mesmo jeito, tá? Então, já vou fazer isso também. Já rebati aqui a costura desse outro também. Eu vou pôr como frente do meu marcador de livro esse tecido listrado. Então, eu vou pôr ele aqui sobre a minha estrutura, tá? E vou pôr o meu bolso aqui sobre a minha estrutura também. Ele tem 7,5 centímetros de largura, tá? Então, eu tenho que achar o meio dele. Eu vou ter 3,75. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu meio, tá? Tô medindo aqui 3,75 e eu vou passar um risco bem aqui no meio. E daí eu vou marcar do risco pra cá, eu vou marcar 1 centímetro. Vocês vão entender esse processo melhor no outro. E do risco pra cá,
eu vou marcar 1 centímetro também. Eu vou fazer a mesma coisa nesse outro mais largo. Eu tô com 9,5 agora. Então, agora, 9,5, metade vai dar 4,75, né? Então, vou medir aqui, 4,75, vou medir o meio. Desse aqui vai dar para vocês verem melhor. Do meio para cá, vou medir 1. E do meio para cá, vou medir 1 centímetro, tá? Tô medindo 1 centímetro para cá, do meio, 1 centímetro para lá. Nos dois, tanto no largo quanto no estreito, o marcador mais largo como no marcador estreito, o de 7,5 e o de 9,5, eu marco a mesma medida. Então, ó, marquei o meio, marquei 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, tá bom? Agora, nós vamos passar a costura nesses dois riscos. Eu vou alfinetar a minha peça, porque eu não quero que saia nada do lugar. Ó, alfinetei, tá? Vou alfinetar o outro também. Eu agora vou começar a costurar daqui de baixo pra cima. Eu não vou costurar no risco do meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não vou passar a costura nesse risco do meio. Eu vou passar a costura nos dois riscos laterais. Eu começo aqui de baixo pra cima e aqui em cima, quando chegar aqui, eu vou dar um retrocesso, tá ok? Então, ó, eu vou começar da parte de baixo e eu vou costurar bem na risca que eu fiz, tá bom? Cheguei aqui em cima, vou dar um retrocesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, passei a primeira costura nessa linha. Vou passar outra costura nessa linha aqui. Por que fazer o retrocesso aqui? Porque como a gente vai pôr e tirar caneta nesse espaço, tem que ter um reforço. Nós vamos pôr e tirar caneta ou lápis aqui e aqui do lado, tá? Então, esse já passei e vou passar no azul também. Então, ó, costurei dos dois lados, a linha do meio ficou sem costurar. Depois, na hora que eu passar, vai desmanchar o risco, tá bom? Agora, nós já vamos posicionar a nossa etiqueta. E eu vou posicionar ela aqui desse lado. Você precisa tomar cuidado com a posição da sua etiqueta. Olha, a minha etiqueta depois da peça pronta vai ficar virada assim. Se eu puser ela aqui do outro lado, ela vai ficar de ponta cabeça. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Então, eu já vou alfinetar aqui a minha etiqueta. O que eu vou fazer aqui, então, para pôr o elástico? Então, você vai dobrar aqui, ó, e vai fazer um piquezinho em cima e embaixo. Então, eu pego essa medida, tá? Mais essa. E mais uma vez essa. E eu vou cortar. Eu não tô esticando o elástico. Eu tô pondo ele aqui sem esticar nada. Opa. E aí, eu vou cortar um pouquinho pra baixo. Tá? Então, ó, cortei aqui. Vou cortar a mesma medida pro outro, porque eu vou fazer os dois para livro médio, tá? E agora, antes de pôr o forro, costurar o direito com o direito, eu vou posicionar aqui, bem no meio, onde eu marquei, e eu vou prender o meu elástico aqui. Então, ó, posiciono aqui, alfineto, e posiciono aqui, ó. Preciso tomar cuidado para não torcer o elástico nessa hora, tá? Vou posicionar, alinhando bem no meio. Ó, meu elástico não tá torcido.
E eu vou passar uma costurinha de segurança aqui. Vou fazer a mesma coisa no outro marcador. Então, ó, posicionei meu elástico, as duas pontas, e eu vou passar uma costurinha de segurança aqui e uma aqui, tá? Nesse e nesse aqui, ó. Eu posso alfinetar tudo sem fazer essa costura de segurança? Posso, mas como diz o nome da costura, me dá mais segurança se eu fizer isso antes. Prendi, o elástico tá preso, tá? Nas duas pontinhas aqui. Nesse também, ó. Tá bom? Agora sim eu vou pôr, então, direito com direito, e eu vou alfinetar aqui, na volta inteira, porque agora a gente vai costurar pra virar, né? Ó, alfinetei de um lado, mas o elástico tá sobrando aqui. Eu tenho que deixar o meu elástico todo lá pra dentro. E preciso tomar cuidado para não prender ele na costura, tá? Então, alfinetei a minha peça. Para quem já me conhece, vocês sabem que eu costumo alfinetar deixando a cabeça do alfinete para fora, conforme eu vou costurando, se eu quiser eu já vou tirando. Eu deixei aqui um alfinete nessa posição. Eu sempre deixo assim, porque é para me lembrar que eu tenho que começar a costura abaixo dele, com o retrocesso, dar a volta inteira e terminar aqui antes dele, porque aqui vai ficar a abertura para virar. Ó, então tô com a peça aqui, o meu elástico fica aqui dentro, tá? Ajusto um com o outro e vou alfinetar aqui. E aqui eu vou deixar uma abertura. Então, ponho o meu alfinete aqui na outra posição. Eu sei que eu vou começar a costura para baixo dele e terminar antes dele, tá? Agora, eu vou costurar com pé normal de máquina, costurar aqui na volta todinha, terminando aqui, começando com retrocesso, terminando com retrocesso. Tá? Ponto pequeno e vamos lá. Nós vamos costurar com um pezinho de máquina, tá? Começa com retrocesso. Quando você chegar aqui no elástico você vai dar retrocesso. Você vem, volta e vem de novo, tá? Termino com retrocesso. Vamos para o segundo. Olha como essa peça é rápida. Eu tô fazendo dois ao mesmo tempo rapidinho. Dá pra você cortar um monte e ir costurando um monte ao mesmo tempo. Deixa eu segurar minha linha aqui pra não escapar. Pronto. Nossa peça tá costurada. Então, ó, costurei na volta toda, tá? Deixei a abertura aqui pra virar. A mesma coisa no outro mais largo, ó. Costurei na volta toda, deixei a abertura aqui pra virar, tá? Essa abertura de uns 8, 7 centímetros é suficiente. Agora, antes de virar, eu vou tirar o excesso de material aqui do canto, nos 4 cantos. Cuidado pra você não cortar a costura, tá? Eu gosto de cortar de quininha, assim, ó. Ó, eu gosto de cortar assim, formando quina, tá? Os cantinhos aqui. E agora, nós vamos virar pro direito. Já virei, tá? Fiz bem o cantinho. Vamos virar o outro. Então, tenho aqui a minha peça quase pronta. Essa mais estreitinha, de 7,5 centímetros, para ela caber aqui, deixa eu pegar as minhas canetas aqui para vocês verem. Vou tirar aqui do outro. Vou tirar aqui do outro. Aqui, ó, ela cabe certinho, e desse lado também, né? Desse lado eu vou costurar. Ela cabe certinho a caneta e o lápis. Então,
eu não vou ter como rebater a costura aqui. Então, se você cortar com 7,5, você vai vincar aqui, terminar vincando, passando no ferro direitinho, né? Então, e fechar com ponto invisível, tá? Porque se a gente fosse rebater a costura aqui, a máquina, eu ia entrar mais no bolsinho, e daí não cabe o lápis e a caneta, tá bom? Então, se você fizer ele na medida de 7,5, você tem que fazer assim. Ou então, você vai fazer só uma costura no meio, e daí você pode rebater a costura, como nós vamos fazer no outro agora, e fazer o marcador de página só com 2 bolsinhos para caneta. Então, esse aqui, ele tá pronto. Só falta eu fechar aqui com ponto invisível, tá? Esse aqui, ó, nós vamos rebater a costura à máquina. Como eu fiz ele com 9,5, ele dá para fazer o acabamento com a costura à máquina. Então, a diferença de acabamento de um e do outro é só essa. E essa costura à máquina que você vai fazer agora para rebater aqui, ela é menor do que um pé de máquina. Você vai costurar a 2, no máximo 3 milímetros da borda, tá? Então, ó, alfinetei aqui. Eu vou fazer a costura aqui na volta inteira. Preciso tomar cuidado com o elástico, porque o elástico nós não vamos prender na costura. Então, a costura vai passar deixando o elástico solto, tá bom? Agora, esses fios eu vou arrematar e passar todos por dentro. Aqui, ó. Então, rebati na volta inteira, ó. Olha eu aqui outra vez. Esses fios aqui, ó, que sobraram, eu vou arrematar agora e escondo por dentro da costura. Eu não corto, tá? E a nossa peça tá pronta, uma peça super simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero ver as peças que vocês vão fazer, quero ver foto lá no grupo, tá? Esse é um excelente presente, vende fácil. E sabe para quando que isso aqui é bom também? Para a semana do Dia do Professor. Vou por esse que nós fizemos agora no livro. O livro que eu tirei a medida. Aqui, ó. Se você assistiu a aula e se você ainda não participa do nosso grupo, vem pro grupo Costurices no Cantinho da Araci. Lá tem muitas outras coisas, tem a interação muito maior, tá bom? Vamos terminando por aqui. Então, super beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todas. Até a próxima live.